A glória da vergonha. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie. Aqui no livro de Coríntios, Paulo se gloria no fato de que, em sua maior parte, a igreja estava composta pelas pessoas mais simples e humildes da sociedade. Não devemos pensar que a igreja primitiva estava composta por escravos em sua totalidade. Até na época do Novo Testamento, vemos que muitas pessoas de altas classes sociais se estavam convertendo ao cristianismo. Encontramos a Dionísio em Atenas, em Atos 17:34, Sérgio Paulo, o procônsul de Creta, em Atos 13, 6 a 12, as mulheres nobres de Tessalônica e de Bereia, em Atos 17, 4 e 12, Erasto, o tesoureiro provavelmente da cidade de Corinto, em Romanos 16, 23, nos tempos de Nero, Pompônia Gracina, a mulher de Plátio, conquistador de Bretanha, sofreu o martírio por ser cristã. Na época do imperador Domiciano, na segunda metade do primeiro século, foi martirizado como cristão Flávio Clemes, primo de Domiciano, o imperador romano da época. Pelo fim do século, Plínio, o governador da Bitínia, escreveu ao imperador Trajano dizendo que os cristãos provinham de todas as classes sociais. Mas é certo de que a grande massa de cristãos estava composta por gente simples e humilde. Ao redor do ano 178 depois de Cristo, Celso escreveu um dos ataques mais agudos contra o cristianismo. Ridicularizou precisamente essa atração que o cristianismo exercia sobre o povo comum e pobre. Assinalou que o ponto de vista cristão era o seguinte: não deixem que se aproxime nenhuma pessoa culta, nem sábia, nem sensata, porque cremos que tudo isso é pecado. Mas deixem que se aproximem livremente os ignorantes, os desprovidos de sentido e cultura. A respeito dos cristãos, amigo, escreveu: vemo-los em suas próprias casas, tecedores, sapateiros, lavadeiros, pessoas sem educação e vulgares. Disse que os cristãos eram como a nuvem de morcegos, ou de formigas saindo de seus esconderijos, ou de lombrigas em uma esquina barrosa. Esta era precisamente a glória do cristianismo, amigo. O cristianismo era ridicularizado pelos romanos, zombado pelos gregos e perseguido pelos judeus. Os judeus não conseguiam ver aonde a cruz se encaixava no mistério da salvação, amigo. Porque a cruz era a maior vergonha que existia no Império Romano. No Império Romano, naquela época, havia 60 milhões de escravos. Para a lei, o escravo era uma ferramenta viva, uma coisa e não uma pessoa. Um amo podia desfazer-se de um escravo velho, tal como podia fazê-lo com uma pá ou uma enxada velha. Podia entreter-se torturando os seus escravos, podia chegar a matá-los. Para os escravos não existia casamento. Até seus filhos pertenciam ao seu dono. A glória do cristianismo, amigo, foi converter essas pessoas que eram coisas para a sociedade em homens e mulheres verdadeiros. E ainda mais, em filhos e filhas de Deus. Aqueles que não eram respeitados pelo mundo foram amados pelo Salvador. Aos que não tinham vida, ele deu vida eterna. Disse às pessoas que se não eram importantes para os homens, eles eram importantes para Deus. Disse aos homens que aos olhos do mundo eles não tinham valor, que aos olhos de Deus valiam a morte, amigo, do seu próprio Deus. O cristianismo foi e ainda é, literalmente, o que mais eleva o ser humano em todo o universo. As citações com que Paulo termina essas passagens pertencem a Jeremias 9:24, e diz o seguinte: só quando nos damos conta de que não podemos fazer nada, é que Deus pode fazer e fará tudo por nós. Começa então a verdadeira religião,
a dependência de Deus. Amigo, o verdadeiro sentido da religião é depender de Deus. O fato surpreendente e verdadeiro da vida é a pessoa que se dá conta de sua própria fraqueza, da sua própria falta de sabedoria e da sua própria falta de capacidade e da sua própria falta de poder. É a que no final é forte e sábia, porque Deus usa as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Ele usa a loucura desse mundo, porque o cristianismo, amigo, era uma loucura para os romanos e para os gregos. Mas para mim e para você é a salvação. Devemos notar que Paulo insiste em que Cristo significa para nós 4 grandes coisas. Ele é a sabedoria. Só seguindo a Cristo caminhamos corretamente e só ouvindo ouvimos a verdade. Ele é perito na vida, querido. A segunda coisa que Paulo diz, que Jesus é a justiça. Nos escritos de Paulo, justiça significa sempre uma relação correta com Deus. Algo que nunca podemos obter por nossos próprios esforços. Provém só de Jesus Cristo, quando nos damos conta de que não surge do que podemos fazer por Deus, mas sim de que Deus pode fazer por nós. Você não pode fazer nada por Deus, querido. Ele é quem fez tudo por você. A terceira coisa que ele diz é sobre a consagração. Só a presença de Cristo na vida pode ser o que deve ser. Epícoro costumava dizer a seus discípulos: vivam como se Epícoro sempre os visse. Não existe como em nossa relação com Cristo. O cristão caminha com Ele, e só nessa companhia o homem pode manter as suas roupas sem pecado nesse mundo, ao lado do Salvador, porque quando você peca e se arrepende, você é perdoado. Paulo também fala da redenção. Diógenes estava acostumado a queixar-se de que os homens iam ao oculista e ao dentista, mas nunca podiam curar as suas almas. Jesus Cristo, amigo, pode redimir o homem de seus pecados passados, de sua fraqueza presente e de seu medo futuro. É aquele que nos emancipa da escravidão do eu e do pecado, para nos tornar reis com Ele no céu. O Apocalipse, amigo, diz que os santos reinarão com Cristo. Ele é o rei, amigo, que pode dividir o trono, que mesmo assim continuará maior do que tudo. Aceite a Jesus, amigo. Você não tem para onde ir. Você tem 2 escolhas, a vida ou a morte. E ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Possamos nos jogar nas mãos dele e aceitar a salvação que ele nos oferece. Que Deus te abençoe. Como é bom ser cristão quando tudo está bem do seu lado. Os amigos sorrindo lhe abraçam e estão com você. Não é mal se a fama faz parte do seu dia a dia. E dinheiro se tem pra fazer o que bem se entender. É tão fácil cantar, é tão fácil falar, sem parar pra pensar no amanhã, sem talvez meditar no amor de Jesus por você. Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos, e doenças que afligem, a fama já não mais existe. É mais fácil agora afastar-se de Deus no momento de tanta aflição. Pois ao invés de orar e confiar em Jesus, você crê em seu próprio poder. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance.
sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder pra vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder pra vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Querido Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pelo seu amor por nós. Que a loucura desse mundo, ó Deus, nos torne sábios em Ti. Que o Teu amor maravilhoso penetre em nossos corações, para que possamos Te buscar e fazer toda a Tua vontade. Nos ajuda, meu Deus, em nossas fraquezas, a permanecermos firmes até o fim. Isso é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.